cota 40, aí entrando aqui em questão de processo penal. Aí nós estamos aqui no processo penal, falando o seguinte: a respeito da ação penal, é incorreto afirmar que, e a banca dá como incorreta a alternativa B. Alternativa B, que diz o seguinte: a representação será irretratável depois de recebida a denúncia. Vem aqui comigo. Realmente está incorreto ou isso está correto? Olha o que eu vou analisar. A banca dá como incorreto lastreado no que diz o artigo 25 do Código de Processo Penal. Lá no CBP, quando eu estudo a matéria de ação penal do 24 ao 62, ação penal, o 25 diz: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Ou seja, se a pessoa foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, se a pessoa foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, que exige a representação da vítima, e ela diz que queria representar, se ela representou, a autoridade policial vai instalar um inquérito, artigo 5º, parágrafo 4º do CBP, e ela pode, a qualquer momento, se retratar, voltar atrás, retirar a representação, dizer que não quer mais representar. Aí o autor não vai responder penalmente por aquilo mais. Só que o 25 do CPP diz que, uma vez a vítima tendo dito que quer representar, ela poderá se retratar, voltar atrás, a qualquer momento, até antes do MP oferecer a denúncia, ajuizar a petição inicial chamada denúncia nos crimes de ação pública. Muito bem. Depois que o MP ofereceu a denúncia, depois que o MP ajuizou a petição inicial chamada denúncia, a representação da vítima torna-se irretratável. Não tem mais como ela se retratar, retirar a representação para o autor não responder penalmente. E isso, repito, nos crimes que são de ação penal pública condicionada à representação. Naqueles crimes que requerem a representação da vítima. Como, por exemplo, o 130, parágrafo 2º do Código Penal, que é um exemplo de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Só que, coloca na tela de novo, olha o que diz a alternativa B. A representação será irretratável depois de receber denúncia. Volta para mim. Claro. A partir de que momento a representação torna-se irretratável? Depois de oferecer denúncia. Aí o juiz, então, vai ler denúncia e vai recebê-la. Obviamente, se a vítima representou num crime de ação penal pública condicionado, o IOMP ofereceu denúncia e até então ela não se retratou da representação, não pode mais se retratar. Aí o MP oferece denúncia, se o juiz receber a denúncia, o processo é instaurado. Mas, de qualquer forma, a representação ela é irretratável depois de recebida a denúncia. Se tu fores olhar a alternativa B, a tela está certa. A representação será irretratável depois de recebida a denúncia. Ou seja, depois de recebida a denúncia, não pode a vítima já se retratar. E não pode desde o oferecimento. Só que estaria errada a alternativa B, totalmente errada, se fosse a representação somente será retratável
depois de recebida a denúncia. Não. Ele não está falando que vai ser somente será irretratável depois de recebida a denúncia. Mas depois de recebida a denúncia, claro que a representação é irretratável. E já é irretratável desde o oferecimento. Então nós entendemos, salvo o melhor juízo, que cabe um recurso aqui da questão número 40, ok? Para anulação. Porque aí não teremos resposta incorreta conforme pede a questão, porque as demais estão corretas. 41, na tela para o aluno. Assinale a alternativa correta a respeito dos crimes contra a pessoa. E a correta aqui é a letra C. O crime de rixa, artigo 137 do Código Penal, questão muito fácil, é um crime contra a pessoa. Vem aqui para mim. Vem aqui para mim, ó. 41. Alternativa C, com fundamento no artigo 137 do Código Penal. Ora, se você vai para o artigo 121 até o artigo 154B do Código Penal, tá? Nós temos lá os crimes contra a pessoa. Se você abre o artigo 121, lá está escrito assim, ó, título 1, crimes contra a pessoa. E este título 1 vai do 121 até o 154B. Isso quer dizer o quê, penalmente? Que todos estes crimes, meu aluno, minha aluna, quando praticados, tá? Eles ofendem um bem jurídico pessoa. Né? E o que da pessoa? Aí você vai para o capítulo. No capítulo 1 do título 1, nós temos ali crimes contra a vida, 121 ao 128. Então, todos aqueles crimes do 121 ao 128, segundo o Código Penal, quando praticados, eles ofendem a vida da pessoa. São crimes contra a vida da pessoa, que é um bem jurídico penalmente relevante, pois o legislador pretende tutelá-lo. Tá? Então, o crime de rixa, que está previsto no artigo 137 do Código Penal, é sim classificado como crime contra a pessoa. Por quê? Porque ele consta do título 1 da parte especial do Código Penal. E eu falo isso, eu explicito isso em minhas aulas, quando de crimes em espécie, artigo 121 a 359H, que nós temos que sempre saber qual é o bem jurídico ali tutelado, tá? Como assim saber qual é o bem jurídico ali tutelado? Sempre que eu for para a parte especial do Código Penal, eu tenho que conhecer a estrutura do Código Penal na parte especial. Quando eu estudo aqueles crimes que me são cobrados em prova, saber o capítulo no qual ele está inserido, isso é importante, bem como o título no qual ele está inserido, porque isto é nada mais, isto é nada menos do que o bem jurídico ali tutelado, do que o bem jurídico ali protegido, tá? Então tenham em mente isso, porque é de extrema relevância para a sua prova. Então, coloque de novo na tela, ó, 41, a gente fica com a alternativa C, de acordo, claro, com o gabarito oficial. Volta para mim, tá? De acordo com o gabarito oficial. Ok, pessoal? Tranquilão? Tranquilão? Vamos dar prosseguimento? Tem mais questões, né? Tem mais questões. Agora nós vamos aqui, ó, para a questão 4.2. 4.2. Coloca na tela a questão 4.2. Carlos era sócio de Sebastião em uma lan house. No início da sociedade, tá? No início da sociedade, segundo aqui a questão, né?
Cada um comprou 2 computadores, bem como dividiram igualmente os custos do negócio, de modo que perfaziam a mesma cota do empreendimento. Em determinado momento, Sebastião subtrai um dos computadores do estabelecimento, o que deixa Carlos bastante irritado, fazendo com que realizasse um registro policial. Em relação à situação narrada, é possível afirmar corretamente que Sebastião, a resposta letra E, não será responsabilizado penalmente, ou seja, não vai ter crime, não vai receber pena, né? Por quê? Vem aqui. A resposta aqui, letra E, na verdade é o seguinte, ó, tu pensas assim, ó. Essa questão aqui, com todo o respeito, dá margens para a dúvida. E creio que cabe também um recurso em relação a essa questão para a anulação, porque na verdade me parece que faltam dados aqui para eu poder resolver a questão com propriedade. Por quê? Eu vou dizer o porquê. Que se na verdade, tá, se a questão me desse indubitavelmente, por exemplo, tá, que esse computador subtraído por Sebastião pertencia a ambos da sociedade, porque cada um comprou 2. Mas em nenhum momento diz que esses 2, quando trazidos para a empresa, pertencem a todos, né? A gente não sabe isso. Só fala que os custos do negócio foram a mesma cota, né, para cada um. Então, tá? Se porventura, claro, esses 4 computadores pertenciam a eles, os 2, né, em igualdade, 50% para cada um, 50% para o outro, e, eventualmente, o Sebastião pegou um deles e levou embora, o Sebastião poderia se encaixar no artigo 156 do Código Penal, furto de coisa comum, mas por força do 156, parágrafo 2º, ele tem excluído a sua ilicitude. Aquele 156, parágrafo 2º do Código Penal, entende-se que é uma causa de exclusão da ilicitude do fato, é uma norma permissiva de conduta. Aí não vai ter o crime, não vai receber pena, não vai ser responsabilizado penalmente. E você pode até pensar, tá, mas vamos aqui supor, professor, que no caso, ele subtraiu então um dos computadores, mas foi o que ele levou, um dos 2 que ele levou. Ah, então ele não comete crime, porque furto, 155 não é, porque no furto é subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, e era dele aquele computador. E não seria furto de coisa comum, porque naquele computador que ele levou não pertenceria a ambos também. Então, eu nem há se falar também na causa de excludente do 156 para segundo, porque nem em caso do 156 do Código Penal seria. Então, ele não seria responsabilizado penalmente, não há crime, não vai receber pena. Só que existe uma hipótese, a gente não conhece fatos, de que, tudo bem, ele levou 2 computadores, o Sebastião e o Carlos 2 para a sociedade. Mas que esse computador que o Sebastião subtraiu pertencesse a Carlos e que não fazia parte de uma eventual sociedade. Cada um trouxe seus computadores e eles entraram com custos para o empreendimento, cada um com 50%. Mas que cada um tinha os seus 2 computadores. Aí você pode entender que, neste caso, o Sebastião cometeria, sim, a priori, um crime de furto. Iria para o artigo 55, aí teria que ser um furto simples, um furto qualificado, a depender do caso. Então, me parece que merece essa questão reparo. E pode, sim, baseado no meu raciocínio aqui, e o candidato na hora não tinha elementos para de fato completar o raciocínio, então essa questão merece anulação, tá? Então, sob a minha ótica, a 42 merece recurso, ok? 43, questão muito fácil, 43, né? São espécie peculato, exceto
A resposta alternativa D, peculato e improbidade. Vem aqui comigo. Então, a 43, ó. Alternativa D, por quê? Né? E até voltando aqui, ó, na 42, só para botar o fundamento, né? Eu estava me referindo ao artigo 155 do Código Penal e 156, né? Do Código Penal. Pois bem. Aqui, então, no 43, nós temos, né, o 312 do Código Penal, que no caput traz o peculato de apropriação e o peculato de desvio. No 312, parágrafo 1º, peculato furto. No 313A, nós temos o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, o peculato eletrônico, né? Então, dessas alternativas aí, não existe no Código Penal esta modalidade, esse tipo de peculato, o chamado peculato improbidade, né? Então, resposta alternativa D. Coloca na tela a questão 44. A respeito da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que, resposta letra E, a não realização de justificativa por escrito da excepcionalidade de algemas pode ensejar responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade que assim agiu. Então, vem aqui comigo. 44, de fato, alternativa E, de fato, alternativa E, né? Para testar o conhecimento acerca da súmula, chamada súmula vinculante número 11 do STF, no que pertine à algemação, né? Isso voltado aí para o processo penal, quando você dá prisão, né? Sobre a algemação. Então, essa questão 44, ela atesta, por parte do candidato, única e exclusivamente o quê? O conhecimento sobre o que dispõe a súmula vinculante número 11 do STF, no que pertine à algemação, quando que é possível algemar alguém quando de uma prisão, né? E a súmula procura exatamente cumprir, né? Melhor, disciplinar, tá? Isso aí, tá bom? Disciplinar, então, é uma questão básica, né? Sem muita discussão. 45 na tela. Questão agora do processo penal. O inquérito policial no direito processual brasileiro é um procedimento, né? Lá na Polícia Civil, lá na Polícia Federal, regido pelas seguintes características. Exceto que não é característica do inquérito policial. Letra A, publicidade, né? Vem aqui comigo, 45, letra A. Correto, até porque o próprio CBP diz no artigo 20, né? O próprio Código de Processo Penal diz no artigo 20 que o inquérito policial, ele corre, em regra, em sigilo, né? O inquérito, ele é sigiloso. Então, se tramita o inquérito policial em uma delegacia de polícia civil, se tramita um inquérito policial numa delegacia de polícia federal, né? Aquele inquérito policial, ele é sigiloso, né? E o que quer dizer que ele é sigiloso? Ninguém pode ter acesso a ele, né? Assim, terceiros, a não ser, né, o advogado investigado, desde que ele tenha procuração para isso e ele tenha acesso daquilo que já foi juntado aos autos do inquérito policial, consoante súmula vinculante, anota lá do lado do artigo 20 do CBP, consoante a súmula vinculante número 14 do STF, tá? Número 14 do STF, tá? Então, isso tudo nós temos que saber. Então, ao lado do artigo 20 do CBP, estou falando, coloque súmula vinculante do STF, número 14, tá? Número 14, ok?
Vamos para 46? Vamos ver. 46 também é nossa, né? Coloca aí na tela. Coloque na tela a questão 46 também é nossa, né? Também merece, prezado aluno, também merece, prezado aluno, que nós conheçamos, né? Essa questão 46 aí. Então, vou botar aqui a 46. Vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à cadeia de custódia da prova. Em relação à cadeia de custódia da prova. E a correta aqui é a alternativa Letra E. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio em determinadas etapas. Vem aqui comigo. Letra E. Porque, pessoal, quando a gente trata de cadeia de custódia, artigo 158A ao 158F do CPP. Então, quando a gente trata de prova no processo penal, quando a gente trata de prova no direito processual penal, que vai ser submetido aquele vestígio a uma perícia elaborada no laudo pericial para integrar o inquérito policial e futuramente o processo penal, nós temos que saber que esse vestígio tem que passar por várias etapas previstas em lei, artigo 158A ou 158F, até a elaboração do laudo pericial, para, de fato, o laudo pericial ser produzido e aquilo valer como laudo pericial. E tudo isso tem que estar documentado. Esta cadeia de custódia nas suas etapas deve estar plenamente obedecida, sob pena de invalidade daquele laudo pericial. Sob pena daquele laudo pericial não valer, ser inválido. E nós temos que saber, e eu frisei isso em aula, eu frisei isto na aula de véspera. Nós temos que conhecer sempre cada uma das etapas desta cadeia de custódia. Porque se não forem obedecidas essas etapas, nós vamos ter que dizer que aquele laudo pericial não vale nada. E esse 158A, a este 158F, vieram recentemente para o Código de Processo Penal. Essa parte de cadeia de custódia, quando a gente estuda a prova pericial, essa parte da cadeia de custódia, quando a gente estuda a prova pericial, o pessoal tem caído muito em prova, tem sido perguntado muito em prova. Então, no âmbito do processo penal, quando a gente estuda a parte de prova, tá? Algo que eu posso dizer assim, estude, né? Dê uma atenção especial, porque isso cai em prova, sim. Tem sido bastante perguntado em prova, tá? Tem sido bastante perguntado. E o ideal aqui, meu aluno, minha aluna, aproveitando que nós estamos aqui revisando o conteúdo, o ideal é que você, ao estudar todo esse conteúdo da cadeia de custódia, você domine cada uma das etapas da cadeia de custódia. Como funciona, né, a cadeia de custódia em cada uma de suas etapas. Você está entendendo? Para que você conheça cada uma das etapas da cadeia de custódia. Tá bom? Questão 47 na tela. De acordo com o Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem, né, é
perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, a vítima ou por qualquer pessoa, numa ação que faça presumir ser o autor da infração. O excerto, né, essa frase, essa cópia da lei, diz respeito ao flagrante. A resposta, letra B, o impróprio. Então, 47, letra B, fundamento. Artigo 302, inciso 3º do CBP, o chamado flagrante impróprio, ou quase flagrante ou irreal, ou seja, uma das hipóteses de flagrante, que quando a pessoa for apanhada nesta hipótese, ela pode ser privada da liberdade e apresentada à autoridade policial, ao delegado de polícia, da delegacia de polícia do local da prisão, para ele lavrar, formalizar o auto de prisão em flagrante, e esse auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz de plantão junto com o preso para a audiência de custódia, nos termos do artigo 310 do CBP, que daí origina um inquérito, um processo até a sentença, né? Muito bem. E nós temos no artigo 302 do CPP, tá? Nós temos no artigo 302 do CPP hipóteses de flagrante. Quando a pessoa é apanhada, é presa por um policial militar, por qualquer um do povo, na hipótese do 302, inciso 1º do CBP, a doutrina, os livros chamam isso de flagrante próprio ou real. Quando a pessoa ela é apanhada, ela é presa, ela é flagrada. Numa das hipóteses 302, inciso 2 do CBP, também denomina-se flagrante próprio ou real. Quando ela é flagrada, quando ela é apanhada, presa, na hipótese do 302, inciso 3º, isso é um flagrante impróprio, que a gente chama. É um flagrante irreal. É chamado de quase flagrante, mas é flagrante. E quando a pessoa é apanhada, é flagrada, na hipótese do 302, inciso 4º do CBP, a gente chama isso de flagrante presumido, flagrante ficto. Flagrante presumido é um flagrante ficto, tá? E também hipótese flagrante. Então, tanto a letra D quanto a letra E falam a mesma coisa. Qual é a grande diferença entre flagrante impróprio, do 302, inciso 3, do flagrante presumido ou ficto, do 302, inciso 4º do CBP, que no 302, inciso 3º, há uma perseguição ininterrupta. No 302, inciso 4º, não há perseguição por parte da vítima ou de qualquer pessoa em relação ao autor, mas ele foi encontrado logo após, com instrumentos do crime, onde se presume ser ele o autor, é levado à delegacia, lá, por exemplo, chamam as vítimas, testemunhas, reconhece o autor, o delegado lava o flagrante. Então, eu só tenho que saber essa diferença do 302, inciso 3º, para o 302, inciso 4º, que não há uma perseguição, ininterrupta, no outro não. Então, essas hipóteses de flagrante, né, isso é muito importante. Lembrando que o flagrante, quando é preparado, esse tipo de flagrante ele é ilegal. Súmula 145 do STF. Já o flagrante que é chamado de esperado, a polícia, por exemplo, recebe uma denúncia que o crime vai ocorrer e fica nas proximidades e os autores vão cometer o crime e a polícia ele prende, né, em flagrante. Isso é o flagrante esperado. Esse é lícito. Este é legítimo, tá? Então, isso é doutrina falando, tá bom? 48 na tela para o aluno, questão 48.